capítulo por capítulo, verso por verso, sem superficialidade, sem atalhos. Bem-vindo à Jornada 66, porque quando a palavra é exposta com fidelidade, ela transforma. E se você está junto nessa jornada, já curte aí esse vídeo. E vamos lá, abra a tua Bíblia, porque nós vamos hoje entrar em Mateus capítulo 1. Não fique de fora, participe com a gente desse tempo grandioso, onde estudaremos capítulo por capítulo de cada livro da Bíblia. Você já abriu o Evangelho de Mateus e pensou, por que começa com uma lista de nomes? Sério? Genealogia? Era isso que Deus queria usar para começar o Novo Testamento? Mas deixa eu dizer uma coisa, Mateus não começa com nomes, ele começa com um decreto eterno de Deus sendo cumprido. Mateus capítulo 1 é sobre soberania, é sobre promessa, é sobre a graça. Mateus escreve principalmente para judeus e ele quer provar que Jesus é o Messias prometido no Novo Testamento. Por isso ele começa conectando Jesus a duas figuras centrais da história bíblica. Primeiro, Abraão e depois Davi. Abraão, ele representa a promessa. Já Davi, ele representa o reino. Ou seja, Mateus está dizendo logo no primeiro versículo, Jesus é o cumprimento da aliança e o rei prometido. Agora, olha que interessante. A genealogia de Jesus não é limpa. Já parou para perceber isso? Que a genealogia de Jesus não é limpa. Tem pecadores, tem escândalos, tem gente improvável, tem Tamar, tem Raabe, tem Ruth, tem Batseba. E isso é profundo demais. Porque Deus não construiu a história da redenção com pessoas perfeitas. Ele construiu com pecadores alcançados pela graça. João Calvino dizia que Deus governa a história de tal forma que até as falhas humanas são usadas para cumprir seus decretos eternos. Nada saiu do controle, nada foi acidente. Cada geração ali aponta para um Deus que cumpre promessa mesmo quando o povo falha. Agora presta atenção nisso. Mateus organiza a genealogia em 3 blocos de 14 gerações. Abraão até Davi, Davi até o exílio e o exílio até Cristo. Isso vai mostrar para nós movimento, promessa, queda e restauração. A história de Israel falhou, o povo foi para o exílio, o reino desmoronou, mas Deus não quebrou sua promessa. E isso fala algo poderoso para a gente. Seus caos não cancela o plano de Deus. Martim Lutero dizia que a Bíblia inteira aponta para Cristo como centro da história. E Mateus 1 prova isso para nós. Tudo converte para Jesus. Agora, vamos lá para o nascimento. Maria estava prometida a José. Antes de se unirem, ela aparece grávida. E José? O justo. E aqui vemos algo lindo da parte de Deus. A justiça bíblica não é fria, ela é cheia de misericórdia. José então decide deixar secretamente a vida de Maria. Mas o anjo aparece e diz: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui está uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, o nascimento virginal. Jesus não nasce de vontade humana, ele nasce da intervenção direta de Deus. Isso preserva 2 verdades essenciais para nós. Ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus. Se Jesus fosse apenas homem, não poderia salvar. Se fosse apenas Deus, não poderia representar. Ele é o segundo Adão. Charles Spurgeon dizia que a encarnação é o maior milagre da história. Deus vestido de carne para resgatar pecadores. E o nome dado a ele é Jesus. E Jesus significa o Senhor salva. Não é o Senhor tenta salvar. Não é o Senhor oferece possibilidades. É salva. Isso é graça eficaz. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Percebe isso? Não diz que ele veio tornar a salvação possível. Diz, veio salvar.
Isso é profundamente extraordinário para nós. A salvação, ela não depende da iniciativa humana. Ela começa no coração de Deus. E então Mateus vai citar Isaías, Emanuel, Deus conosco. No Antigo Testamento, Deus estava no tabernáculo, depois no templo, e agora ele está em carne. Isso é cumprimento pactual. Deus não abandona o seu povo. E agora pensa comigo. Se Deus conduziu gerações imperfeitas até Cristo nascer, você acha que ele perdeu o controle da sua história? Mateus 1 nos ensina 3 coisas importantíssimas. Primeiro, Deus é soberano sobre a história. Segundo, a graça alcança pecadores improváveis. E terceiro, Cristo é o cumprimento fiel das promessas. Sua vida não está à deriva. O mesmo Deus que organizou séculos para que Cristo nascesse, está conduzindo sua caminhada hoje. E talvez você olhe para o seu passado e veja falhas. A genealogia Jesus também tinha, mas a graça é muito maior. No próximo capítulo, veremos algo interessante, quando Cristo nasce e há reações. Porque sempre que Deus cumpre promessa, o reino das trevas se move. E isso vai nos ensinar muito sobre oposição espiritual. Se esse estudo faz sentido para você, comente aqui, Jornada 66. Essa série vai aprofundar sua fé capítulo por capítulo. E nos vemos em Mateus capítulo 2. E já compartilha aí com quem precisa também receber esse estudo e receber cada uma dessa palavra. Que Deus abençoe e até Mateus capítulo 2.